Antes da início da sessão, nós não podemos deixar de reconhecer e de manifestar sobre o movimento que hoje atinge a Justiça do Trabalho e os órgãos do Poder Judiciário como um todo, o Judiciário Federal. As justas reivindicações constantes do projeto de lei 28, elas hoje movimentam o tribunal no sentido de que os servidores estão se reunindo, estão se solidarizando uns com o outro na busca por melhores condições de trabalho, por uma remuneração mais digna. Então, em razão disso, foi solicitado pelos representantes dos servidores uma oportunidade para se manifestar nessa sessão, e eu gostaria de, em meu nome, tenho certeza que falo em nome de todos os integrantes da 7ª turma, mas também que poderão se manifestar individualmente. Nós todos sabemos a importância de cada um dos servidores que estão em nosso gabinete, seja na área administrativa, seja na área da atividade judicante, a produção dos votos. Isso tudo é um grande corpo, o Tribunal Regional do Trabalho, em que cada uma das partes é essencial, seja a ponta, que é o magistrado, seja aquele servidor que recebe a petição inicial, seja aquele servidor que faz o processamento dentro de um gabinete ou de uma vara do trabalho, seja o servidor que faz um voto. Todos têm a mesma importância, todos são relevantes para a prestação jurisdicional, todos merecem um tratamento digno. E tenho certeza que, da totalidade dos embargadores, existe esse sentimento, porque nós sabemos que a atuação de cada um dos servidores é importante para a prestação jurisdicional. Então, eu trago em meu nome e em nome da turma o apoio ao movimento, o apoio e o reconhecimento da necessidade de uma mais adequada remuneração a esses servidores. Eu consulto aos colegas se gostariam de manifestar ou se a gente dá a primeira palavra para a representação dos servidores e depois fariam suas manifestações. Então, a doutora Cristiana vai fazer uma manifestação e logo em seguida você terá a palavra. Eu quero dizer, endossando as palavras de Vossa Excelência, que é com muita tristeza que eu hoje vejo os servidores do Judiciário precisando fazer greve para lutar por um direito tão necessário, básico e vital, como o sagrado direito à recomposição de seus salários, após amargarem perdas acumuladas já há muito tempo, desde 2006, sem reajuste, sem recomposição dos seus vencimentos. Ao contrário dos servidores do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que repuseram as perdas, esses poderes repuseram essas perdas dos vencimentos de seus servidores. Mas a administração federal, sem explicação alguma, deixou de fora os servidores do Judiciário da União. Por quê? Qual a razão dessa discriminação com os servidores do Judiciário? Um país sem um judiciário forte é um país de desmandos, um país que não é democrático efetivamente. Esse é o problema do Brasil. Nós não temos um judiciário efetivo e forte. Nós precisamos de fazer esse judiciário ficar cada vez mais importante e forte. Um Supremo que é nomeado até hoje pelo presidente da República não vai nunca desaguar num país forte. Nós temos que ter independência orçamentária e independência jurisdicional efetivas. E isso passa por nossos servidores, evidentemente, porque nós somos como um hospital sem a força de trabalho, só um prédio. Não vai ter ninguém ali para trabalhar, na verdade. Porque o juiz somente e os desembargadores jamais darão conta da tarefa do judiciário, todos nós sabemos disso. E isso é chover numa olhada. Inclusive, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como é que é possível ampliar cada vez mais o volume de trabalho, dia após dia, e essa é a realidade em todos os ramos do judiciário, e diminuir cada vez mais o salário pela corrosão da moeda, pela inflação que está aí há muito tempo? E eu não estou falando isso olhando o governo PT ou o governo PSDB, porque isso acontece desde o governo Fernando Henrique, ou pior, desde o governo Collor, onde começou o desmonte dos servidores públicos e do judiciário como um todo, com aquela novela Que Rei Sou Eu na Rede Globo, atacando todos numa vala, jogando todos numa vala comum, como se fossem todos marajás, o que é uma mentira deslavada. A administração desse país não se preocupa se vai precarizar a carreira dos servidores do Judiciário Federal, como não se preocupou também se precarizou carreiras de enfermeiros, de médicos, se detonou
os hospitais públicos desse país, se precarizou a escola pública, enfim, isso não importa. O que importa realmente é graçar aí na corrupção, conseguir dividendos e votos no final. Ano que vem tem eleições municipais. Então, lembrem-se disso, servidores. Eleições municipais ano que vem, daí mais 2 anos, eleições federais, para todos os ramos. Não nos esqueçamos disso. Certamente que as administrações são insensíveis, sempre o foram. Não se preocupam com realmente o povo que trabalha nesse país. Só vale o quê? O bandido que assalta, ou então aquele grande empresário que está aí, ó, os donos de empreiteiras, os conluios, na verdade. O trabalhador que trabalha e que está presente todo dia, pagando imposto, esse não vale nada nesse país. É isso que tem que mudar, na minha opinião. Para os nossos cínicos administradores, não faz diferença nenhuma se o nosso povo morre por falta de atendimento médico, de dengue, de tiro, de faca, de diarreia infantil, de tiro de pistola ou de fuzil. Até rimou. As políticas públicas têm que serem voltadas para o bem-estar da população e para quem trabalha. Não só para conseguir votos em eleições com populismo baratos, com programas de faz de conta que preocupamos com os cidadãos. Mas, para vocês, nós não somos nada. Na verdade, é assim que eles pensam. E quanto também eu deixo aqui registrado que os servidores públicos têm de entrar com força total nessa política do judiciário aí, que querem eleições diretas, mas excluindo os servidores. Não pode, porque as nossas associações de classe estão querendo eleger diretores, eleger as nossas administrações de tribunais com exclusão dos servidores. Isso é um absurdo, porque vocês são a grande massa trabalhadora das casas do judiciário. Então, venham lutar por isso também. Quando vocês estiverem unindo fileiras, aí eu serei a favor dessa eleição, mas com a exclusão de vocês e com a falta de vocês também na discussão das metas, porque vão lá e discutem metas, mas excluem vocês dessas metas e vocês trabalham muito nessas metas. É isso aí. Continuem com o movimento e tem meu apoio total e absoluto. Bem, servidor com a palavra, por favor. Bom, bom dia a todos. Queria cumprimentar os meus colegas aqui que estão na luta, na greve, cumprimentar, né, os desembargadores aqui, na pessoa do Dr. Marcelo Pertence, agradecer esse espaço, né, e louvar as palavras, né, que foram proferidas, né, por vocês dois, que certamente nós vamos querer ter registro delas, porque muito importantes, né, no que tange a questão também da democratização, né, da escolha de administrações, tudo isso, certamente que isso é um debate fundamental que tem que ser aprofundado. E esse apoio também é fundamental. Mas falando especificamente sobre o nosso movimento, os servidores do Judiciário estão indignados, de fato. Estão indignados porque, como vocês sabem, nós temos um projeto tramitando há 6 anos e, até o momento, o governo federal não se dignou, né, a receber nossos representantes, né, a negociar, abrir qualquer tipo de negociação. A postura do governo federal tem sido de total intransigência. E fala-se muito na questão do ajuste fiscal. O ajuste fiscal nada mais é do que uma forma de transferência de renda do trabalho para o capital, né? Tanto é assim que nós vemos o que está sendo pago em juros para o mercado financeiro. Ano passado, 1 trilhão, esse ano, 1 trilhão 351 bilhões, ou seja, 351 bilhões a mais, enquanto os trabalhadores desse país têm que apelar para o que é chamado de recurso extremo, que é a greve. Não tem outra forma, né? A doutora falou muito bem, né, dos grandes grupos, né, grandes empreiteiras, grandes bancos. Esses grupos não precisam utilizar esse tipo de instrumento, não precisam utilizar esse tipo de pressão
eles simplesmente financiam eleições, né? Tanto seja de governos passados, seja de governos atuais, né? Todos eles, né, não seguiram uma postura de respeito ao trabalhador, seja o trabalhador do serviço público, seja o trabalhador em geral, que é sempre quem paga essas crises que fazem aumentar os lucros dos grandes grupos. Então, a única alternativa que nós temos é essa. A gente sabe que nós temos um corpo funcional aqui muito sacrificado, um corpo funcional que muitas vezes deixa de lado questões da sua vida pessoal, né, não consegue ter o tempo suficiente para a sua família, para o estudo, para o seu lazer, né, porque é pressionado por uma carga de trabalho extenuante, tanto na primeira instância como na segunda instância. Então, se essa é a realidade do servidor, né, ele tem que ser respeitado. O que a gente quer, de fato, é poder ter reajuste anual, poder ter database. Isso é uma grande luta que nós temos. Tem que ser um direito de todos os trabalhadores poder ter a reposição da inflação. E isso nós não temos. Então, infelizmente, nós temos que lutar por um PLC. E, nesse sentido, o apoio de vocês, para nós, é muito importante. Então, eu queria terminar minhas palavras agradecendo aí esse apoio, agradecendo esse espaço e agradecendo essas palavras, né, que vocês, né, proferiram. Muito obrigado. Muito bem. Pela ordem, eu gostaria de manifestar também a minha solidariedade aos servidores, que tem realmente uma árdua luta, porque, como foi ressaltado aqui pelo orador, em nome dos servidores, é muito difícil não ter uma definição de database, é muito difícil não ter um polo de negociação, como tem os trabalhadores da iniciativa privada, né, categoria profissional e categoria econômica, e a luta deles é uma luta que extrapola, porque tem executivo e tem legislativo, sempre o reajuste tem que vir por lei, né? Então, seja na esfera municipal, estadual ou federal, e a federal é até mais difícil, porque tratar com o Congresso e realmente é muito difícil essa reposição e nunca se consegue ano a ano, fica espaçando cada vez mais, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10, e como a desembargadora Cristiana ressaltou, muda governo, entra governo, interesses eleitorais, e infelizmente no nosso país a representação institucionalizada no parlamento tem sido cada vez mais reacionária, cada vez mais difícil conseguir uma representação legítima, né? Nós estamos com o Congresso Nacional mais conservador desde 1964 e, paralelamente a isso, o mais rico, considerando as riquezas individuais dos parlamentares, né? Isso já foi divulgado, isso já foi feito levantamento, isso é claro. Então, e sempre há essa tendência a não reconhecer esses pleitos de servidores da estrutura, principalmente, como ressaltou o desembargador Cristiano, quando é do judiciário. Porque olha-se ali para o executivo, olha-se ali para o legislativo e o judiciário fica na berlinda. Há também esses ataques, né, ao judiciário, porque garantem os direitos da cidadania, e isso muitas vezes desagrada a elite governante, a elite política. Então, dessa forma, agora, um testemunho que eu quero dar também, porque presidente, com 25 anos de magistratura, tendo passado por várias antigas juntas de conciliação e julgamento, depois vários trabalhos do interior, em vários locais, né? Almenara, Governador Valadares, Itaúna, sul de Minas, Varginha, e
até chegar em Belo Horizonte, tantos anos de Belo Horizonte, e agora no tribunal. Então, o que eu posso assim, atestar é que, como disse a desembargadora Cristiana Fenelon, os nossos servidores são os mais dedicados, os mais, como disse o orador ali, que se entregam a essa função que a Justiça do Trabalho como um todo faz, e nós temos esse orgulho do nosso TRT ser o destaque que é na prestação da tutela jurisdicional especializada. E aí eu vou para antes de ter ingressado na Justiça do Trabalho, eu vou para a minha época de advocacia, né? Vossa Excelência, nós sempre tivemos juntos. A Justiça do Trabalho sempre foi a melhor no atendimento aos jurisdicionados, aos seus usuários, que são os jurisdicionados. Então, os nossos servidores, com as aposentadorias e novos servidores que entram, sempre mantiveram esse ideal, né? Essa força. Eu constituí verdadeiros amigos por onde passei. Minha mulher é servidora também daqui da casa. E então depois que eu vim para o tribunal, participando aqui de comissões, eu já tive contato com o pessoal da TI, tive na comissão de informática. Agora estou tratando com o pessoal da área da saúde. Em todos os setores, os nossos servidores são os mais dedicados, os mais competentes, os mais devotados à causa do bom funcionamento da Justiça do Trabalho e da boa prestação jurisdicional. Então, realmente, a gente não tem como entender se dependesse da gente, nós estaríamos fazendo essa revisão salarial, né, tão justa e necessária, mas a gente fica, né, de mãos atadas um pouco. Então, infelizmente, como disse a desembargadora Cristiana, eles têm que chegar a essa posição de fazer greve, que para nós é um tanto quanto paradoxal, porque além de servidores e magistrados, né, que servimos ao ente público, à União, quer dizer, nós não temos um patrão, mas, por mais paradoxal que seja, a gente tem que tentar buscar essas coisas. Eu próprio, quando presidi a Associação dos Magistrados, a AMATRA, tive que conduzir para uma greve de magistrados, que quase chegou a ser deliberada, só não chegou a eclodir porque houve a revisão antes. O governante da época conseguiu, de última hora, uma negociação, porque ia parar, né, a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal com greve de magistrados. Então, se eu, como líder regional da magistratura, cheguei a essa voz de comando no sentido de paralisação, mais do que nunca eu tenho que também apoiar os nossos servidores, nossos valorosos servidores, nessa empreitada de agora, que se faz necessária, mas não sem advertir que essa mobilização tem que crescer, porque tem que ser em todo o Poder Judiciário da União, né? Se não conseguir parar todos os 24 tribunais regionais de trabalho, toda a Justiça Federal, toda a Justiça Eleitoral, não vai ter a repercussão e não vai ter a pressão que precisa de ter. Então, eu acho que vocês têm que mobilizar mais e não crescendo tem que parar o TST, tem que parar o STJ, tem que parar o TSE, porque senão não vai adiantar, né? Então, eu acho que eu apoio o solidarismo, mas acho que tem que reforçar isso e fazer um crescendo, porque
tem que ser uma coisa de maior pressão. Aos estagiários. O outro você quer falar? Presidente, bom dia. Bom dia, Paulo. Desculpe o atraso. Bom dia aos meus colegas. Eu recebi o aviso, né? Recebi. O trânsito, né? Foi comunicado. Respeito de eu sair 5 horas da manhã, não consigo chegar aqui 8h30. Ô, presidente, eu tenho a impressão que o que os me antecederam aqui já falaram o que era necessário falar, e eu não vou me alongar, mas em respeito, porque eu vejo que tem servidores, representantes de servidores na tribuna, eu quero só fazer um testemunho aqui. Um dos primeiros gabinetes que foram visitados, parece que começou com o gabinete da doutora Sabrina, né? Sabrina, não é isso? Começou por lá, né? Camila, desculpe. Eu olhei para Sabrina, lembrei da Camila. Então, foi visitado lá o meu gabinete, os servidores, né? E veio uma pergunta muito simples. Aliás, isso não é novidade para nós, né, Fernando? Para todos os colegas. Doutor, nós podemos entrar em greve? Falei, da minha parte, pode. Nunca fui contra, né? A greve, antes de ser direito, é um fato, e eles sabem disso. E o fato também, o que está acontecendo também é um fato. É um fato inédito? Não. É um fato recorrente, penso eu. E eu vinha pensando aqui, porque eu estou acompanhando pela nossa lista as manifestações dos colegas, né, e a única coisa que eu observei, e me parece que o desembargador Fernando falou uma coisa muito própria aqui. Eu sou a favor de qualquer tipo de greve, até porque o que se pleiteia é isso, e o presidente da turma, né, é egresso da advocacia sindicalista, né, de sindicatos, e hoje com essa liberdade sindical que se fala, que está inscrita ou esculpida na Constituição, o movimento sindical ou os sindicalistas entendem, e os próprios juristas entendem, que não é suficiente. Não há realmente no país ainda uma plena liberdade sindical. Só vai haver quando ela for total, absoluta. E por que se exclui os servidores públicos disso? Até porque eles não têm uma lei de greve. Nós não temos uma lei de greve. Quando eu falo nós servidores lá. Eu coloco nós servidores porque também somos servidores, né, da União. Então, o que eu chamei a atenção, e a gente vê algumas manifestações através da página, que às vezes soam como contraditórios, em primeiro lugar, é dizer para vocês, com certeza absoluta, que não tem, penso eu, que não tem nenhum juiz do primeiro grau, seja ele titular ou substituto, nenhum desembargador que seja contra. Todos estão a favor, porque conhecem a realidade dos servidores, não só de Minas Gerais, mas de todo o país. E eu costumo dizer aqui, já falei várias vezes, o seguinte: sem os servidores, não é que nós não existiríamos. Claro que a justiça existiria, mas ela não funcionaria. Não funcionaria. Porque o servidor é o braço direito. É o braço direito do juiz, é o braço direito da turma, são os braços direitos dos gabinetes, e sem eles... Eu até digo, viu, presidente, porque eu ouvi algumas coisas, né, dizendo o seguinte: não, vamos... Não tem problema, os servidores param, nós estamos de apoio, mas nós vamos fazer o serviço dele. Eu acho que é impossível isso, é um pouquinho de romantismo aí. Eu quero ver nós sentarmos agora e fazer o que os servidores fazem, especialmente os assistentes, nós faríamos. Mas, evidentemente, a função não é essa, a função é do servidor. Eles são fundamentais, tanto nas varas como nos tribunais. Agora, o que eu observei e tenho observado, e me parece que eu peguei o finalzinho do desembargador Fernando, a primeira coisa que eu falei no gabinete na semana passada é o seguinte: a questão da greve, a greve é a primeiro, claro, ela é um direito, é constitucional, é um direito. Agora, a greve só tem sucesso quando se tem coalizão. Onde não há coalizão, a greve não tem sucesso. Então, eu acho que, em primeiro lugar, claro que os servidores não estão aqui para agradar a população ou o jurisdicionado, não é isso. Mas nós temos que ter, vocês têm que ter um meio de fazer a greve, primeiro chamando não só o jurisdicionado, que é dependente direto da própria Justiça do Trabalho, mas também a própria população. Porque no Brasil, desde o neoliberalismo, nós aprendemos o seguinte: o governo, especialmente o governo neoliberal, aprendeu a lidar com as greves, simplesmente esvaziando elas, colocando a população contra os grevistas. Isso é comum. E, especialmente no judiciário, vai se dizer o seguinte: daqui a um pouco vai sair na imprensa dizendo o seguinte: olha,
servidores ganham muito bem, olha quanto é o salário mínimo, olha quanto ganham os servidores. Então vai se incitar a população contra os grevistas. Para o quê? Para que os grevistas não tenham o apoio da população. Mas eu disse, falta coalizão. E essa coalizão ela está acontecendo, né, assim, a olhos nus. Por quê? Porque eu vejo na página assim, nós paramos 2 horas, o outro fala, não, paramos ou não paramos? Então a greve não pode. E o que eu disse foi o seguinte, falei lá no meu gabinete, eu acho que os servidores podem ter essa iniciativa como estão tendo, como foi a carta aberta. Eu até olhei a carta aberta ali e falei, mas a carta aberta ela deixa um ponto de interrogação, fala, estaremos em greve até que o PL seja julgado. Foi o que eu li na carta aberta. Eu falei, se não julgar, vocês vão ficar em greve indeterminado, sua vida inteira indeterminado? Então, aí falei, segunda coisa, eu acho que por trás de vocês tinha que ter um apoio sindical muito grande, do sindicato dos servidores. Não é? Porque ao fazer a greve, é um direito que vocês estão tendo, é um fato, mas também se expõem. Vão se expor também. E nós não sabemos quais são as consequências. Pode vir, não da minha parte, não da parte dos colegas aqui, mas pode vir. Eu participei, Fernando, presidente, eu participei na época de um movimento grevista também, na gestão do Lobato, estava no TST, estava lá no TST, lá no Colégio Precó, e o que eu ouvi, eu fiquei calado, eu falei para o Lobato, foi quase que uma determinação para os tribunais para tomem providências. Exonere, de primeiro lugar, exonere os cargos de confiança todos. Então, é uma medida de força que quem vai fazer a greve pensa 3 vezes, especialmente os cargos de confiança. Eu falei, segundo lugar, nós não temos lei de greve, servidores públicos, mas vocês têm, como diz o Supremo, vocês têm como paralelo a lei da iniciativa privada, que manda que se tenha um componente mínimo para que não paralise a atividade. Então, seria o caso dos cargos de confiança, os assessores, os chefes de gabinete, trabalharem no lugar do servidor para dar apoio. Mas a greve aí mesmo ela já não é, embora seja cargo de confiança, ela não é uma greve absoluta, porque tem gente trabalhando. Enquanto tem gente trabalhando, vamos administrar, deixa aí até esvaziar. Agora, eu penso o seguinte, então, o apoio nós temos que dar, e eu dou apoio. Se vier absoluto para todos, foi o que disse ali o desembargador. Agora, se para um, não para o outro, o movimento está quebrado. Ele está quebrado e ele acaba não tendo sucesso. Mas, de qualquer maneira, eu quero, nesse momento aqui de corpo presente, homenagear e prestigiar o servidor. Não é jogar para a plateia, que não há necessidade de ficar jogando para a plateia. Mas dizer o seguinte, eu acho que tem que ser feito alguma coisa. No Brasil de hoje tem que ser feito alguma coisa. Seja no setor público, seja no setor... Alguma coisa tem que ser feita. Não pode continuar como está. Se continuar do jeito que está, entendeu, desembargador Fernando, o presidente e os demais colegas, é evidente que os senhores não lograrão sucesso. E a greve exatamente tem esse componente fundamental que é a conturbação. A paralisação traz conturbação em todos os setores, inclusive no público. Mas me parece que o único meio de chamar-se a atenção das autoridades é através do movimento paredista. Então, eu sou sempre favorável, seja no setor público, seja no setor privado. Lamento que o movimento não ainda tomou a expectativa que se espera que tome. Mas aí cabe a vocês, que eu falei lá no primeiro dia, mas houve uma reunião de todos os gabinetes aqui no plenarinho, aqui no plenário, depois houve, reunindo, porque os próprios servidores ficaram perdidos, com medo, eu paro, não paro, doutor, posso parar? Por mim pode parar, mas não vai ter sentido para um gabinete, não para o outro, né? Para uma turma, não para a outra. E chegamos ao paradoxo, presidente, você deve ter visto na página, dizer o seguinte, a turma tal parou, aí não é verdade, ela não parou, chegou aqui, ela não parou nada. E outro disse, não, se eles vão parar só na quarta, na quinta não tem greve nenhuma. Então eu fico perguntando, que tipo de greve é essa? É uma greve confusa, né? Então, a única coisa que eu desejo a vocês é sucesso, mas um sucesso que venha a reboque uma coalização total. Que não seja de todas as justiças federais, como disse aqui o desembargador Fernando, mas pelo menos a nossa aqui, que tem uma coalizão. Não pode... Tem que ser de todas. Claro, se for de todos... PL é para todos os servidores. Mas a nossa, sim, mas eu estou parar tudo. Sim, mas é muito mais difícil essa paralisação coalizão. total. Mas aí a coalizão, desembargador, como é que não é? Tem que ter a coalização. Uma coalizão para isso, não é? Foi relevante aqui da administração do TRT do Paraná, que eu até postei no meu Facebook ontem,
eu queria só ter a oportunidade de ler aqui, que eu achei uma informação muito relevante, da vice-presidente do TRT do Paraná, falando em nome do TRT do Paraná. Posso noticiar isso aqui? Eu só queria Depois terminar. Não, já estou terminando, não quero me alongar mais, não, porque eu queria só expor isso, né? As minhas palavras é só de apoio. Agora, preocupado exatamente em função da forma que o movimento está. Ele tem que nascer, de uma forma qualquer, tem que nascer, como nasceu. Agora, eu acho que ele tem que se organizar, porque eu sempre disse isso. A greve que não tem organização é fadada ao insucesso, sempre. Ainda mais hoje em dia no Brasil, onde elas são neutralizadas facilmente através da mídia, colocando sempre a população, e no caso aqui, o judicionado contra os grevistas. Então, mas eu acho que vocês vão buscar e vão encontrar um caminho. Acho que é um início. Então, eu desejo sucesso a todos vocês e, da minha parte, eu estou sempre apoiando qualquer tipo de greve. Desde que não seja uma greve absurda, uma greve legal, eu estou sempre de apoio. É isso que eu tinha que dizer, presidente. É a doutora Cristina. Doutora Cristina, depois o doutor Kleber, o servidor vai se manifestar. Que a administração do TRT do Paraná, ela apoia a valorização da carreira dos servidores e apoia a greve, porque ela entende que o Poder Judiciário forte, sério e eficaz somente pode ser construído pela geração presente para a geração futura com a permanente valorização de seus servidores profissionais. Inclusive, ela entende também a desembargadora Ana Carolina Zaina, que é vice-presidente do TRT do Paraná, que esses servidores, eles têm... A Constituição da República tem por fundamentos magnos a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, e como princípios do Estado Democrático de Direito, devem estar presentes esses princípios devem estar presentes nas carreiras do Poder Judiciário da União, evitando a desmotivação profissional e evasão da mão de obra altamente qualificada selecionada após árduo concurso público federal. E em defesa da sustentabilidade do Poder Judiciário da União, o TRT da 9ª Região, Paraná, manifestou o apoio ao Movimento Nacional de Servidores, visando a aprovação do PLC 28 de 2015, que prevê essa reposição das perdas salariais. E é claro que quem ganha salário mínimo não é capaz de fazer nem 1/10 do que, sem desmerecer, os servidores do Judiciário Federal fazem. É isso aí. Doutor Kleber.